Após o governo federal permitir a criação da ALADA, que é uma empresa pública aeroespacial, os militares da aeronáutica divulgaram um plano para transformar a base de Alcântara, no Maranhão, em um polo de lançamento de foguetes da SpaceX de Elon Musk. Segundo a apuração do jornal O Estado de São Paulo, a Força Aérea Brasileira vê a empresa de foguetes do empresário como um cliente especial. Um relatório elaborado por vários ministérios com participação de oficiais da Defesa defende a ideia de que essa nova estatal priorize a exploração comercial das atividades privadas no local e fez menção justamente à companhia estrangeira. A base de Alcântara está em uma das localizações geográficas mais privilegiadas do planeta e é vista por especialistas como uma das melhores do mundo para lançamento de foguetes. Apesar das Forças Armadas brasileiras já terem parcerias com Elon Musk, a avaliação é que uma eventual vinda da SpaceX para o Brasil poderia enfrentar muita resistência, em razão dos últimos acontecimentos e tensões entre o empresário, o governo e também o poder judiciário. Você, Luiz Felipe Dávila, que tal essa ideia dos militares? Imagina uma base que poderia abrigar a tecnologia da SpaceX de Elon Musk? Ô, Caniato, tem três coisas muito interessantes nesse dado. O primeiro é o seguinte: a base de Alcântara é uma das melhores bases do mundo para se lançar foguete. E agora, para monetizar esta base, o governo quer criar uma estatal militar para poder vender serviço para iniciativa privada, que é o SpaceX. É um espetáculo. Então, vamos criar uma estatal para vender serviços privados ao SpaceX. Mas isso, apesar da ironia, tem um ponto positivo. O ponto positivo é que a LAD vai ser controlada pela aeronáutica. E isso vai evitar a politização. Isso é importante, porque o que nós não podemos ter é a politização, é o governo se metendo e falando assim, não, para o Elon Musk a gente não vende, não tem isso. Então, estando debaixo das Forças Armadas, principalmente da aeronáutica, é a aeronáutica que vai operar isso, e isso blinda, pelo menos, da ingerência político-partidária, porque não faz sentido nenhum criar a ALAD e não poder ter como seu principal cliente o Elon Musk. Não faz o menor sentido. E esse impedimento só existiria se o governo poder dar pitaco nessa LAD. E não vai poder. De acordo com o que eu vi aqui no documento, isto vai estar debaixo da alçada da aeronáutica. Então, se está embaixo das Forças Armadas, você tem uma chance maior de blindar da disputa política. Mas a ironia continua. Vamos criar uma estatal para vender serviço ao setor privado. É isso, a aeronáutica tem esse plano de utilizar a base de Alcântara para lançar foguetes, inclusive já mirando um cliente que seria muito especial, Elon Musk. Muitos do governo federal talvez não concordem com essa proposta, né, Mota? A nova estatal espacial do governo vai se chamar ALADA, né? O governo podia aproveitar e criar também uma rede social. Eu já vou dar uma sugestão de nome: Calada. Elon Musk é o Leonardo da Vinci do século XXI. Tá? Na última semana, presta atenção nisso, nos últimos 4 ou 5 dias, a empresa do Elon Musk, a SpaceX, fez 4 lançamentos de foguetes. O primeiro deles foi o da Starship, que a gente está vendo nessa imagem aqui. Esse é o primeiro estágio do foguete, chamado de Super Heavy Booster. Ele voltou à Terra de marcha ré e estacionou na sua própria torre de lançamento, pronto para ser utilizado de novo. Isso é uma revolução na exploração espacial. O nome de Elon Musk vai ficar gravado na história como responsável por essa conquista. Agora tem mais. Um outro foguete de Elon Musk, da SpaceX, o Falcon Heavy, lançou uma sonda chamada Europa Clipper. É uma sonda da NASA que vai explorar uma das luas de Júpiter. Também foi lançada nos últimos dias. Além disso, outros 2 foguetes do Elon Musk, do modelo
Falcon 9 fizeram o lançamento de 2 lotes de satélites da Starlink, aquela velha nossa conhecida aqui, que foi muito bem tratada aqui no Brasil. Olha, eu poderia aqui falar do carro elétrico que dirige sozinho, o robotáxi, da van elétrica que foi anunciada, dos robôs fabricados pela Tesla, da inteligência artificial, do implante neural, outra empresa do Elon Musk, um implante neural que permite que cegos comecem a enxergar. Mas isso aí eu vou deixar para outro comentário. Você, Cristiano Beraldo, há quem critique administrações, governos e empreendedores, né? Governos que ficam criando empresas. Nesse caso, pensam em criar uma base de lançamento de foguetes. Bem, nós não produzimos foguetes, então certamente teria que vender esse serviço para outras empresas. E aí estão mirando, inclusive, Elon Musk. Beraldo. Penetra, a base de Alcântara, ela já está ali pronta para entrar nesse mercado há anos. A discussão de trazer empresas norte-americanas para usarem a base de Alcântara mediante pagamento, ela é muito antiga e o Brasil já deixou de ganhar bilhões de reais vendendo serviços da base de Alcântara. Agora, a solução para acabar com essa demora é criar uma nova estatal brasileira e o retorno que a base de Alcântara terá já vai ser consumido uma parte dele pela própria manutenção da estrutura estatal. Eu pergunto, precisaria disso? Não, é óbvio que não precisaria. Não é possível que a nossa estrutura burocrática não seja capaz de fazer com que a base de Alcântara, que está num lugar privilegiado para o mundo, que ela produza resultados muito efetivos, resultados financeiros para o Estado brasileiro, sem precisar aumentar a máquina pública, o custo de operação dessa grande engrenagem chamada Brasil. Agora, independente disso, tem que ser feito. Nós não podemos ter esse potencial de receita e ficar só assistindo. Acho, inclusive, que deveria ter algum tipo de troca de conhecimento, de participação de brasileiros nessas empresas que vão usar a base de Alcântara, para que a gente não fique só com dinheiro, mas que a gente também consiga ficar com um pouco do conhecimento, preparar um pouco a nossa mão de obra, inserir jovens, sobretudo, nesse universo dessa corrida espacial que o mundo já está avançando e o Brasil continua aqui, cego com esses nossos problemas absolutamente medíocres de não termos luz na cidade de São Paulo, de vermos os nossos carros quebrarem, aí, furarem pneu porque as nossas ruas e estradas ainda estão esburacadas, os nossos portos ineficientes, os nossos aeroportos que já não comportam mais tantos voos, enfim, a gente fica cego e talvez até essa empresa que o Mota citou do Elon Musk vai ter no Brasil o seu grande público, porque, Mota, por aqui nós temos certamente mais de 200 milhões de cegos que estão doidos para enxergar a luz no final do túnel. Pois é, enquanto o Beraldo falava sobre, refletia sobre a necessidade ou não de criação de uma empresa estatal ou criar uma empresa que venha a permitir a venda dos serviços para empresas que, sim, fabricam foguetes, o Dávila fez uma sinalização negativa, querendo dizer, óbvio que não precisa de uma empresa como essa. Governos não precisam empreender, né? Precisam, na verdade, permitir que os empreendedores trabalhem sem dificuldades, né, Dávila? Exatamente, Caniato. O que nós precisamos era talvez a aeronáutica fazer uma parceria com o setor privado para poder explorar melhor a base e não criar uma estatal. Criar estatal é criar mais um rombo nas contas públicas. Se nós somarmos aí o que essas estatais já causaram de rombo nas contas públicas, já superou mais de 160 bilhões de reais. Por isso, não podemos criar mais uma estatal. Estatal é criar a ineficiência.
Por isso, deveria ter uma parceria da aeronáutica, das Forças Armadas com o setor privado. Aí sim seria a melhor solução para explorarmos Alcântara, que, como bem mencionou o Beraldo, é talvez a melhor base para lançamento de foguetes do mundo. Pois é, temos a Alada, né, Mota? Você mencionou em tom de brincadeira a rede social Calada e a nossa audiência lembrando da empresa de jipinhos na União Soviética, no auge da União Soviética, a Lada. Lada, Calada e Alada. Bom, a gente segue monitorando essas movimentações, qualquer novidade em relação à possibilidade de uma parceria com o Elon Musk aqui na programação da Jovem Pan News.